Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. A cada 3 anos, a cidade de Düsseldorf, na Alemanha, se transforma no principal ponto de encontro do varejo mundial. É lá que acontece a EuroShop, considerada a maior feira global dedicada à tecnologia e às soluções para o ponto de venda. Em 2026, a feira comemorou 60 anos, reunindo milhares de executivos, fornecedores e especialistas para discutir o futuro do varejo. Mais do que falar sobre tendências de forma teórica, a gente quis ouvir quem estava lá vendo tudo isso de perto. Eu converso com André Faria, falando sobre o impacto dos agentes de inteligência artificial na gestão do varejo. Falo com a arquiteta Annelise Campoy, trazendo as tendências de design e integração entre tecnologia e ambiente de loja. O especialista em visual merchandising Endrico Pontes, com insights sobre experiência e sustentabilidade. E o investidor Juan Agudo, analisando os desafios e as prioridades dos CEOs do varejo para esse ano. Bora para a conversa? Eu estou aqui com o André, da Bluesoft, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as novidades, aquilo que ele viu aqui de diferente. André, obrigado por você estar nos prestigiando aqui no nosso stand. Fala um pouquinho, aquilo que você viu de legal, de diferente, de inovador aqui na EuroShop. Muito bom, prazer estar aqui com vocês, muito bom estar aqui nesse evento, varejistas do mundo todo, e aqui é muito legal porque a gente vê o que está acontecendo não só na Europa, mas em todo o mundo. E a IA, de novo, né, vira protagonista desse evento também. A gente tem visto muita tecnologia, muitas startups tentando trazer inovação para todas as áreas do varejo, segurança, prevenção de perdas, pricing mais inteligente, gerar eficiência e também trazer inteligência para compras, para o back-office. Lá na Bluesoft a gente está fazendo muita inovação também com inteligência artificial, então muito bom a gente ver o que está acontecendo por aqui. Uma coisa muito importante, Gustavo, é a gente começar a pensar em como é que a gente utiliza esses agentes no dia a dia, de uma forma prática, né? Porque às vezes é um assunto que não fica tão tangível. Exato, cara, é exatamente o que eu ia pedir para você. A gente tem ouvido falar, na NRF a gente estava junto lá, a gente viu muito sobre os agentes de IA. Só que agente de IA é algo muito abstrato. Você podia contar para a gente como que é a Bluesoft, ou como que uma empresa hoje pode usar um agente, mas de uma forma assim, prática? Conta para mim. Com certeza, hoje, você que é varejista na sua empresa, tem alguém que todo dia olha relatório, então está olhando relatório de estoque, de cobertura de estoque, relatórios de margem, e com base nessas análises, está tomando um monte de decisão para você. O que eu preciso comprar agora para evitar, por exemplo, que eu tenha ruptura? O que eu preciso fazer uma oferta, por exemplo, que eu tenho um produto que se ficar aqui parado pode vencer na minha mão? E essas pessoas estão analisando, estão refletindo, estão tomando decisões. Os agentes conseguem raciocinar, conseguem pensar em cima desses dados e já fazer recomendações, ou até mesmo, se você confiar na estratégia que ele está te dando, executar determinadas ações para você. Então essa capacidade de pensar pode ser também passada de acordo com a sua estratégia. Deixa eu ver se eu entendi. Antes, eu pego vários relatórios diferentes, né, de dentro do meu RP, e aí eu tenho que estudar, dar uma olhada, olhar o histórico, fazer o processo gerencial. Exato. O que você está me dizendo é que o agente vai fazer isso para você e te dá uma opção. Olha, eu analisei os dados e é melhor você baixar esse preço ou é melhor você comprar isso. Basicamente isso, ele vai te dar as opções para que você decida. Exatamente. Ele te dá as opções e você pode definir já quais são as suas estratégias, a sua preferência. É fazer oferta? É devolver o produto para o CD e transferir para as demais lojas? E com base nisso ele vai aprendendo a estratégia da sua rede, de cada uma das suas lojas, para que você não precise todas as vezes tomar as mesmas decisões. Muito interessante, ou seja, mesmo que ele use, vamos pensar assim, empresas diferentes que usam o Bluesoft, mas são empresas, uma de repente privilegia o desconto, outra privilegia a margem. Quer dizer, essa inteligência é capaz, esse agente é capaz de diferentes empresas sugerir aquela que está alinhada com aquela estratégia. Exatamente. É isso que você está me dizendo. E aprender com as suas decisões para que o agente dê sugestões cada vez mais coerentes com aquilo que você faria. A gente ouviu lá na NRF que talvez nós sejamos a última geração que vamos ter abaixo de nós seres humanos.
Você concorda com isso? Você acha que a partir de agora a gente vai comandar um monte de agente? É isso? O humano é cada vez, né, mais importante no mundo tão artificial, no mundo em que a gente utiliza tanta tecnologia. Eu acho que com certeza vai continuar sendo muito relevante. Mas o mercado vai mudar, o nosso trabalho vai mudar. Acho que nos próximos 2 anos a gente vai ver muita transformação. Então, o que é importante? Aprender sobre essa tecnologia, adotar a tecnologia, mas, sobretudo, estar pronto para mudar, estar pronto para o novo, estar com a cabeça aberta para que você e a sua empresa possam aproveitar essas tecnologias para gerar diferencial competitivo e empoderar cada vez mais as pessoas que você tem na sua operação. André, obrigado pelas dicas, por compartilhar essas ideias com a gente. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E eu estou aqui com a Annelise, uma arquiteta, design store fantástica do Brasil. E eu queria ouvir dela quais são as novidades, as tendências que foram um destaque para você aqui na feira. Olá, Gustavo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Afinal, essa feira só acontece a cada 3 anos, né? Então, nós, arquitetos e designers, ficamos assim, afoitos para ver o que está acontecendo. Então, a gente já vai para os nossos 9, 10, 11, 12, que são os stands mais de design, né, e de arquitetura. E o que eu trago de novidade, o que me surpreendeu bastante, foi uma questão de interligação entre a tecnologia. Então, quando a gente integra iluminação com o mobiliário, então, por exemplo, você tem iluminação mapeando, né, por exemplo, a parte de pães, onde identifica já o que saiu, o que não saiu, além de iluminar com temperaturas diferentes, então você pode valorizar com uma temperatura mais quente, ou você quer uma temperatura mais fria, daí tirou o pão, ele já identifica e já coloca em promoção, por exemplo, no final do dia, tudo interligado, além da parte estética. A questão também de flexibilidade, então a possibilidade na Visplay, por exemplo, de mobiliários, onde você tem cada vez mais prateleiras muito finas, com iluminação embutida e todos os perfis eletrificados. Então você coloca e tira onde quiser, te dá flexibilidade, sempre com iluminação para valorizar o produto. Então essa interligação entre iluminação e mobiliário muito forte. E outra coisa que me surpreendeu foram os acabamentos. Então hoje nós temos desde adesivos de alta qualidade, que você pode imitar pedra, que você pode imitar qualquer material, e revestimentos como porcelanato, imitando também madeira, pedra. Então hoje a gente tem uma infinidade de materiais que você não precisa tirar o recurso da natureza e te dá mais flexibilidade, então muito mais rápido para trocar e muito mais sustentável. Então eu trago esses 3 pontos. Legal. Eu gostei muito que você falou da integração da tecnologia para ela... Com design, né? Com design, quer dizer, ela está ali, mas não está aparente, né? Porque assim, a tecnologia bacana é aquela que não aparece. Ela é invisível para o cliente, ela é invisível para o cliente, mas ela traz eficiência, né? Então, exato. É isso no design estratégico que a gente fala, né? A tecnologia, muitas vezes, ela não está aparente. Quando a gente fala de painéis de LED, por exemplo, cada vez mais a gente vai ver ele como um revestimento de parede. Então, hoje, também, outro destaque que eu trago, em vez da gente ter hoje a comunicação estática em todos os PDVs, a gente está cada vez mais com as telas embutidas. E essas telas trazem movimento, mas elas estão invisíveis, porque elas são embutidas como um revestimento. Né? Já foram incorporadas no projeto. Já foram incorporadas no design. Annelise, você que é arquiteta, quer dizer, hoje você tem que pensar muito mais na tecnologia do que você pensava alguns anos atrás. Você deu o exemplo do LED, né, das telas, sim, e tudo mais. Hoje você já precisa, na hora de desenhar a loja, já considerar esses mecanismos, não é isso? Tem uma inteligência hoje. Inclusive, vamos falar até de antenas. Por que o arquiteto tem que saber de antenas de alarme? É bom. Hoje você está utilizando muito em supermercado, ela é transparente, tudo, e ela tá só por estar ali, ela já inibe. Mas por que não fazer algo bacana, né? E interligado também na parte de tecnologia. Então, eu vi câmeras, né, onde você coloca ali, quem já pagou está em... Sim, sinalizado verde, quem não pagou em vermelho. Perfeito. Então você tem todo esse monitoramento que está invisível para o cliente, mas que o arquiteto, o designer, de uma forma estratégica, precisa conhecer para posicionar isso de uma maneira inteligente dentro do projeto. Né? Pois é, então hoje o arquiteto tem que estar muito mais antenado, muito mais conectado, integrado com as empresas de tecnologia, empresas de software, sim, do que foi no passado. Sim, nós precisamos aprender de tudo. Óbvio, não ser especialista como você na sua área, a gente precisa desses especialistas para nos apoiar, mas a gente precisa entender para desenhar em conjunto, né? Porque a gente faz um trabalho coletivo e que para o cliente muitas vezes nem aparece, ele só vê a parte estética e funcional. Né? Legal. Annelise, conta um pouquinho da sua empresa lá no Brasil para a gente
Bom, eu tenho a Campoy Arquitetura já há 16 anos. Hoje a gente atende aí grandes marcas no varejo, desde mercado de luxo, grandes magazines, bancos, mercado esportivo muito grande. Legal. A parte também de doces, então alguns dos nossos clientes, Fini, a gente atende Dolce & Gabbana, Sicredi, e assim vai. Muitas marcas no Brasil e 16 anos trabalhando no varejo e corporativo, design estratégico. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento e a sua experiência aqui na Euroshop. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu estou aqui com o Endrigo, visual merchandiser, fundador e dono da Vitrail, professor, enfim, consultor de VM, e é a quinta edição da Euroshop que ele está aqui, e ele vai contar um pouquinho o que está estourando, o que está quente aqui na feira. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Gustavo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. A feira está muito interessante esse ano, uma edição especial. São 60 anos da feira, né? O que tem um peso muito grande. A minha área, como é voltada para visual merchandise, eu começo pelos stands que tenham a ver com essa área. E, assim, uma coisa que marcou muito foi principalmente em manequim e a parte de sustentabilidade nos manequins. Então, novos materiais, novas formas de construir os manequins, isso foi uma coisa muito marcante para mim também. O manequim como um corpo que representa também esse consumidor e está muito mais conectado com Gen Z, com a diversidade de corpos e de cabelos e de peles, enfim. Que legal. Isso foi uma coisa muito marcante aí para mim. E nas lojas, Endrigo, o que você viu de diferente, que te chamou a atenção aqui na Düsseldorf, na região? Teve duas lojas que me marcaram muito. Uma, a Miniso, que fez uma loja toda voltada para o público do TikTok. Então, a loja muito colorida, com muitos personagens e muito inspiradora mesmo para a gente. Eu não sou uma geração TikTok, mas para se fazer vídeos e fotos, isso eu achei muito interessante. Tipo, um convite para a pessoa ir lá e fazer o vídeo. Exato. Então tem muitas áreas instagramáveis também. Eles têm collabs muito interessantes com a própria Disney e com outras marcas aí de personagens. Então tem produtos muito interessantes também. É uma marca japonesa, então eles têm lá um jeito japonês até de fazer o VM da loja. Então sempre em cada expositor eles têm uma mini vitrine com um produto aberto e os produtos embalados embaixo. O que é uma coisa muito japonesa, assim, eu estive no Japão há menos de um ano e vi muito isso lá. É uma coisa da alimentação, mas eu vi que a Miniso trouxe para esses objetos que são quase decorativos aí. Você tem um item que está na bancada ali para você tocar, experimentar, entender, sentir a textura, o peso. Uma área de vitrine, digamos assim, em cada trecho da gôndola para apresentar esse produto e depois o produto embalado. E depois o produto embalado ali na parte de baixo com a pega ali imediata. Exato. Que é um sistema de VM parecido com o mercado, né? Massa de produto, alinhamento de produto, tá? Que é para você sair de lá com a cesta cheia de coisas. É incrível, essa loja eu acho que é impossível você entrar lá e não comprar alguma coisa. É impossível. Mesmo que você não precise, você vai descobrir acaba gerando um desejo e você quer comprar de qualquer forma. Então essa foi uma loja que me chamou muita atenção. Outra loja que me chama muita atenção é a Live Lab Studio, que é fora do circuito de lojas aqui, foi um achado para mim. Porque é uma loja que vende produto de luxo, mas de uma outra forma. Então eles fazem uma curadoria muito interessante de designers. O produto precisa ter uma história para que esse produto possa fazer parte do mix da loja. E eles não chamam de loja, eles chamam de espaço cultural, porque lá também tem exposição de arte, tem evento, tem rodas de conversa para falar sobre design, sobre sustentabilidade, para falar sobre ocupação da cidade. Então foi uma loja que me chamou a atenção. Outra coisa interessante nessa loja é que ela não abre todos os dias, então ela vai na contramão desse consumo acelerado, né? Tanto que a moça que me atendeu lá falou, não, aqui o produto precisa fazer sentido para você consumir, não é só pelo preço ou só pelo design, mas precisa fazer um sentido. A loja só abre quinta, sexta e sábado. Os outros dias da semana a loja é fechada, o que já é bastante disruptivo, né? Você fala, pô, tem um outro movimento aqui acontecendo a partir dessa marca, dessa loja. Assim. Então foi essas duas que me chamaram muita atenção aqui na cidade. Muito legal, essa ideia de criar uma escassez, né? A pessoa precisa ir naqueles dias. Sim. E algo que eu vi em Nova York, né, em janeiro também, que é essa questão de você ter, logicamente, um storytelling, mas essa mistura de arte, de tentar colocar o produto como uma galeria de arte. Assim, expor o produto, ou sempre ter um engajamento
daquele produto com a comunidade local ou engajamento dentro de um movimento que tem um impacto dentro da sociedade, né? É uma loja com mais propósito, né? Exato, é um propósito realmente propósito acontecendo ali naquele espaço. Até eles comentaram assim, nós somos sim uma marca de luxo, porque é um produto muito especial. Sim, se pensa muito no design. Acho que os valores também, em termos de preço, não é... Então você tem pela exclusividade do produto, né? Sim, tem até móveis feitos com impressora 3D, tem coisas bem especiais lá. E o que eles falam é, nós somos uma marca de luxo, mas não como as outras. Aí ela até deu exemplo de, você tem aí Dior, Chanel, Gucci. Na cidade tem pelo menos 3 lojas na mesma cidade, né? Então ela falou, o nosso jeito de atuar no luxo é um pouquinho diferente. Bacana. Me chamou muita atenção. Muito bacana. E aqui na feira, além dos manequins, algo mais te chamou a atenção? A parte de tecnologia me chamou muita atenção. Eu vi que cada vez mais muita automação, muito controle de dados, muito controle do produto, do planograma, do gerenciamento de categoria, que isso para o VM é muito bom. Então as marcas que trabalham com esses dados, que fazem a imersão com esse sistema, sempre ajuda muito no resultado do VM. Porque a gente sabe exatamente o que fazer, com o que fazer, com qual produto. Isso eu gostei muito. E vi que cada vez mais tem aumentado, tem facilitado, não só em sistema, mas em hardware, enfim, tudo que é possível. Trazendo aqueles conceitos do e-commerce, de você ter a jornada toda mapeada. Exato. E entender o que corresponde a um clique, o que corresponde a um view, e tentar traduzir isso em ações para a melhoria do VM. Qual produto tem que estar na ponta da gôndola, qual que tem que estar na mesa de valorização, iluminação e tudo mais. Para o resultado, né? Para aquilo que o cliente realmente está interagindo na loja, né? Até muitos exemplos da interação com o produto, e não necessariamente se o cliente comprou ou não, mas se há uma interação com o produto, há um dado sendo gerado ali, esse dado é importante, né? Então ele interagiu, por que ele não comprou? É a história do e-commerce que você está falando, colocou no carrinho e por que não fechou? Por que abandonou? Por que abandonou o carrinho? Isso já no ponto de venda físico, que é muito rico para a nossa área de VM. Muito bom. A outra coisa bem interessante são os acabamentos e revestimentos. Isso também para a área de VM tem mudado muito. Então são materiais que imitam pedra, que imitam metal, e que tem muito mais facilidade de trocar essa roupagem da loja, o que facilita muito também para a área de VM, para a construção de cenografia também. Achei que isso foi muito rico. Vi muita coisa nova também nessa área. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo Eu que agradeço. estar passando aqui, batendo um papo com a gente aqui no stand da InWave, na Euro. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com o Juan Agudo, que é um grande empreendedor, investidor e que está todo dia conversando com os CEOs das empresas de tecnologia, as empresas de varejo. Juan, o que está na cabeça do CEO? Cara, a gente tem muito contato com o CEO, né, na DM e outras investidas da gente, e ele está muito angustiado, né, porque está o endividamento aumentando, muita pressão para o resultado, e a gente vê que o pessoal só tem ouvido para 2 coisas. O que eu vou cortar de custo hoje e o que vai me gerar receita incremental. Então, é nesse nível. O que tira o sono do cara é olhar a última linha e o ponteiro está ali descendo e os resultados vão aparecendo. É isso aí. É isso aí. E assim, aí você vai perguntar qual que é o caminho mais rápido para o resultado, né? Porque o cara ouve falar de IA, ouve falar de, sei lá, de agentes, de um monte de coisa, mas ele está assim, cara, angustiado, paralisado, né? Eu tenho olhado dezenas de empresas de varejo para investir, né? E o que eu vejo é que, em vez de reinventar a roda, o ideal é ele pegar as métricas principais do negócio dele e pegar um especialista. Então você vai otimizar precificação, pega um cara que aplica IA muito bem. Em pricing. Em pricing, melhor que o ERP. Se você olhar trade marketing, pega um especialista de trade marketing que gera retail media, que usa IA também, em vez de fazer sozinho. Se você vai pegar, não sei, prevenção a perdas, recursos humanos, qualquer métrica importante, estoques, caixa, você tem aplicações de IA de especialistas, né? Às vezes ele é meio econômico, né? Fala assim, não, eu vou economizar, não vou gastar. Mas o ROI é monstro. Se ele puder passar essa barreira psicológica, tem muita coisa emergente boa, pendurados no ERP, que conseguem gerar muito resultado muito rápido. A gente que é do segmento, a gente tem um desafio muito grande, que é entrar na mente desse CEO e tentar convencê-lo. Qual o caminho para a gente chamar a atenção desse CEO para as nossas soluções, para aquilo que a gente quer vender? Em relação à InWave, eu sou fã da InWave, sou meio suspeito para falar, mas não tem nada, mas sou muito fã da InWave. Cara, o ROI, do ponto de vista do CEO, o resumo da proposta de valor que eu vejo é IA que funciona para cortar custo, com produtividade e custo de perdas, né, que é roubo, etc. Muito bom.
Algo mais que você viu aqui na feira, que você achou bacana, que você acha que no Brasil ainda há espaço para crescimento? O tema geral é que está tão complexa a vida, está tão complicada as coisas, tanta interrupção, tanto ruído, que o jeito realmente é simplificar. É pegar parceiros bons, fale com outros varejistas que usam soluções, pergunta para eles, né? A melhor referência é outro varejista, né? Que tem o mesmo DNA. Pergunta se está bom, não está bom o parceiro para fazer alguma métrica, otimizar alguma métrica e vai embora. Vale a pena investir às vezes 5, 10, 20 mil reais para você obter 100, 200 mil reais lá na frente. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. Até a próxima. Tchau!